Falei da parte do INSS, certo? E aí agora vamos falar da jurisprudência. Quando você tiver seu benefício, sua aposentadoria negado pela Previdência Social, você tem que procurar principalmente a resolução, certo, do INSS, que foi dita no outro vídeo, que eu vou dizer aqui novamente. Você encontra qualquer artigo na internet, é só pesquisar no Google. Resolução 416, de 4 de junho de 2014. Repetindo, resolução do INSS 416, de 4 de junho de 2014, somada a súmula 78, certo, do Tribunal Nacional de Uniformização dos Juízes Especiais Federais. E aí eu vou ler agora, certo? Para o outro vídeo não ficar tão longo, que já estava com praticamente 18 minutos, certo? Então vamos lá. A Turma Nacional de Uniformização dos Juízes Especiais, certo, Federais, informa que a súmula 78 do TNU dá concessão ao benefício por incapacidade ao portador do vírus HIV, certo? /AIDS. Em setembro do ano passado, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juízes Especiais Federais, certo? O TNU, aprovou a redação da súmula 78, que na verdade substitui a 77, certo? Ou ela complementa a 77, podemos dizer assim, certo? Isso vai de acordo com a discricionariedade de cada juiz. Mas vamos lá. E dá concessão ao benefício por incapacidade ao portador do vírus HIV, certo? Aprovou a redação da súmula 78, que uniformiza, certo, o tratamento judicial, certo, as demandas que questionam a concessão de benefício por incapacidade. O texto avança, certo? O texto avança sobre a questão da perícia ao determinar que sejam examinadas não apenas as condições físicas dos segurados com AIDS, certo? Comprovando que o requerente do benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as suas condições. Eu espero que eu não esteja tremendo, gente, porque eu estou segurando aqui, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu vou mudar de mão aqui, gente, perdão. Deixa eu tentar mudar de mão aqui. Acho que assim fica melhor. Vamos lá, se eu consigo fazer assim. Certo, vamos lá. Em setembro do ano passado, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, o TNU, aprovou a redação, certo? Aprovou a redação da súmula 78, certo? Deixa eu ver se assim fica melhor por conta da luz. Assim, pronto. Vamos lá. Desculpem, novamente, certo? Melhor ângulo aqui, gente. Pronto. Que uniformiza o tratamento judicial, certo? As demandas que questionam a concessão de benefícios por incapacidade. O texto avança sobre a questão da perícia ao determinar, certo? Que sejam examinadas não apenas as condições físicas do segurado, certo, com AIDS, comprovando que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, certo, as condições sociais, as condições econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade no sentido amplo, certo? Em face da elevada estigmação social da doença, diz a súmula proposta pela juíza federal Kyoung-Chun Lee. Segundo a magistrada, o assunto vem sendo reiteradamente enfrentado pelos juízes, certo? Pela justiça, questionado pela justiça. No entendimento já pacificado, certo? Da Turma Nacional,
No caso de portadores de HIV, mesmo sendo assintomáticos, a incapacidade transcende a mera limitação física. Isso repercute na esfera social do requerente, que está sendo segregado do mercado do trabalho. Nestas situações em que a doença por si só gera um estigma no trabalho, certo? Um estigma social, para a caracterização, para a caracterização da incapacidade / deficiência, faz necessária a avaliação dos aspectos pessoais, dos aspectos econômicos, dos aspectos sociais e culturais. Isso está sendo repetido, certo? E tudo que é repetido, certo? Ele está sendo enfático, certo? Dando continuidade. Outro ponto destacado pela juíza, certo? É o caráter da complementariedade dessa súmula em relação à súmula 77, ou seja, a anterior, que afirma que o julgador não é obrigado a analisar condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual. Pode parecer uma contradição, mas, na verdade, a súmula 78 vem em complementar, certo, a anterior, a 77, certo? Ou seja, de praxe já é uma jurisprudência. Considerava-se que a ausência de incapacidade clínica, certo, ou física nos casos da doença de elevado estigma social não era suficiente para a negativa da previdência, certo, ou do benefício previdenciário ou assistencial, explicou a magistrada. Acho que vocês entenderam que a súmula 78 ela veio a substituir a 77, certo? Já que ela já cria uma jurisprudência, certo? Tanto na parte, ela está incluindo a condição global, certo? Do próprio indivíduo. Bem, é praticamente isso. Então, se você tiver o seu benefício negado, cassado, suspenso, ou que seja por auxílio-doença, que seja pela sua própria aposentadoria, você precisa principalmente, certo, fazer a perícia, certo? Essa perícia muito provavelmente vai ser negada, certo? Depois de fazer essa perícia, você entra com um recurso, certo? E aí este recurso você vai colocar todos os CIDs e assim por diante, certo? Todos comprovados por laudos e atestados médicos e de preferência com exames, certo? E aí a minha recomendação é você incluir a resolução 416 do INSS, certo? E a súmula 78 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, certo? Continuando a negativa da Previdência Social, o único jeito que se tem é entrar na Justiça baseado nessas duas, podemos dizer, resoluções. Novamente, resolução do INSS 416 e a jurisprudência através da súmula 78 da Turma Nacional de Uniformização dos Juízes Especiais Federais. Bem, esse texto, esta fala desses dois vídeos, certo? Eu tinha me comprometido há um bom tempo a fazer isso e estar aqui. Agora, cabe a cada um procurar o seu direito, certo? E aí eu quero reiterar, certo, o que foi falado no primeiro vídeo, certo? Que vão ser ditos em seguida, certo? Que é, novamente, a retirada do termo AIDS, certo? Pelo Ministério da Saúde. Isso não vai mudar em absolutamente nada. E reitero aqui o meu posicionamento, né? Não vai ser a retirada de uma nomenclatura que vai fazer o Sistema Único de Saúde estar melhor. O que vai fazer um Sistema Único de Saúde, certo? O SUS, estar melhor é gestão, certo? É a volta do CD4 e carga viral, certo? É a humanização da saúde, novos leitos para portadores,
certo? Para as pessoas que vivem com HIV, novas medicações, o não fracionamento das medicações, a não falta de medicamentos, certo? Que isso ocorreu principalmente, certo? Nessa última gestão. Mas eu quero enfatizar que, certo? Política de HIV e AIDS no Brasil, ela vem de contramão ao mundo, certo? Numa questão de 10 anos, certo? Não é só você fazer chuchu beleza, certo? Como querem fazer por aí, e tá tudo bem. Não está tudo bem, minha gente. As coisas não estão boas, certo? As coisas não estão boas. Pronto. Basicamente isso que eu quero dizer a todos vocês, certo? E aí, aos que defendem o governo, que se danem, certo? Que tem muitos ativistas aí que defendem, certo? Não sei se por quais motivos ou não, mas há muitos, enfim, que vão catar coquinho, certo? E lei é lei, norma é norma, e precisamos sim saber disto, certo? Nos empoderar destas coisas, certo? Para que nós possamos saber os nossos direitos. Cercear o direito das pessoas não é uma prática, certo? Cercear a informação das pessoas não é uma prática. Nós temos que tratar, cuidar e prevenir. E sabendo que não somos apenas números, somos vidas. E se tratando de vidas, certo? O Estado brasileiro, através de suas tantas tripartides, certo? Ele tem sim responsabilidade. É isso que eu quero dizer a todos vocês. Um beijo a todo mundo. Ache ruim quem achar ruim, ache bom quem achar bom. Essa é a minha opinião, certo? E eu estou sempre baseado em leis, em normas e em regras. Beijo, gente.